Olá, bem-vindos ao podcast da PLMJ. Conhecimento jurídico, sustentabilidade, impacto social, cultura, Fundação PLMJ. Partilha de conhecimento que importa aos nossos clientes, partilha de cultura que importa a todos. Fique desse lado. No podcast de hoje vamos falar sobre distribuição, olhando em particular para o impacto da pandemia no setor do retalho. De que forma as empresas estão a alterar os métodos de trabalho e de serviço e que resposta tem sido dada face às alterações dos hábitos de consumo. Por outro lado, vamos também falar sobre as alterações legislativas em curso, quer em matéria laboral, onde tanto tem mudado, mas também olhando para o impacto fiscal, uma vez que o retalho é o principal agente de cobrança de impostos. É nosso convidado Gonçalo Lobo Xavier, que é desde 2018 diretor-geral da APED, Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição, a associação mais representativa do setor do retalho alimentar e não alimentar em Portugal. Foi também diretor da rede de centros tecnológicos por mais de 10 anos e trabalhou para todos os setores da indústria transformadora nacional. Desde novembro de 2011 é membro indicado pela CIP para o Comitê Económico e Social Europeu, órgão consultivo da União Europeia, em Bruxelas. Da PLMJ está connosco José Pedro Anacoreta, sócio da área laboral e que antes de se juntar à PLMJ trabalhou na assessoria in-house em grandes empresas, foi diretor jurídico na Vorten, trabalhou na área jurídica e de RH da Sonai. O meu nome é Susana Represas, bem-vindos. Gonçalo Lobo Xavier, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu. Começo por si. A pandemia trouxe-nos uma consciencialização da importância central que o retalho tem nas nossas vidas. De que forma é que isso se tem traduzido na mudança de métodos de organização e de trabalho das empresas do setor? Obrigado, Susana. Obrigado à PLMJ por este honroso convite. Não posso deixar de agradecer e dizer que tenho várias ligações, sobretudo de amizade, à PLMJ e, portanto, é um grande gosto estar aqui a partilhar algumas ideias, modestamente. Enfim, nós estamos a viver, de facto, um momento único nas nossas vidas e que pôs à prova, sobretudo, um conjunto de empresas para além da nossa própria resiliência, pôs à prova um conjunto de empresas que são fundamentais para o país, e diria no mundo, e é onde o retalho à cabeça personifica o que melhor temos em termos de serviço às pessoas e de serviço às famílias. Em Portugal, nós somos muito conhecidos pelo retalho alimentar e pelos nossos associados do retalho alimentar, que de facto, se olharmos para este tempo de pandemia, tiveram um comportamento absolutamente extraordinário. Não há nenhuma família portuguesa que se possa queixar de falta de produtos, nem mesmo de papel higiênico, que é também um fenómeno que normalmente me perguntam como é que isto aconteceu, mas de facto não houve falta de produtos e de bens alimentares e de bens essenciais nas famílias portuguesas e a nossa distribuição alimentar compara bem com tudo o que melhor foi feito em todo o mundo. Foi um momento de exceção e nós, quer no retalho alimentar, quer no retalho especializado, como mais adiante procurarei explicar, modestamente estivemos bem, não houve falhas na cadeia de abastecimento, mas é de facto um momento muito difícil para estes negócios e para a forma como nós gostaríamos de apresentar serviço aos clientes e a todos os portugueses em geral. E isso implicou, de certo, muitos desafios e também no meio de muitas incertezas. Como é que isso se tem também refletido na qualificação da força de trabalho? O desafio foi enorme e mais uma vez repito esta diferença. A APED tem 168 associados, em que 60 são do retalho alimentar e com a representatividade que isso demonstra. Em termos de força de trabalho são 90 mil colaboradores a trabalhar no retalho alimentar e mais 40 mil no retalho especializado. É evidente que houve uma necessidade de pedir um esforço suplementar às pessoas, não só para que se mantivessem ativos e firmes nos seus postos de trabalho,
com condições bastante adversas, mas que nós procuramos mitigar com medidas de segurança e com um investimento nas infraestruturas e nos equipamentos de proteção individual que nunca pusessem em causa a sua saúde, mas de facto nós reconhecemos que foi um pedido excepcional a um conjunto de pessoas que são fundamentais e que se dão a cara pelos nossos negócios. É evidente que também temos muitos exemplos dos nossos associados que procuraram valorizar e premiar este esforço. Agora, é necessário olhar para este desafio como algo que veio para ficar. Nesta medida, a digitalização dos processos e o comportamento do consumidor em loja ou online, de facto implica que haja um investimento cada vez maior na formação das pessoas e na sua capacitação para os desafios. E julgo que podemos dizer que os portugueses, e os nossos colaboradores em particular, responderam muitíssimo bem, com uma abertura e uma vontade de fazer parte da solução, e que diríamos que isso até tem que ser premiado. Ser premiado pelas próprias empresas, como foi, do ponto de vista remuneratório, do ponto de vista dos prémios e da valorização da carreira, mas também, se quiser, Susana, do ponto de vista do reconhecimento público das pessoas, da sociedade em geral, por profissões que de facto estiveram na primeira linha, sem medo, e a apresentar um serviço ao consumidor que eu acho que foi valorizado. Temos vários Estados-membros da União Europeia que premiaram com as habituais comendas que a República costuma dar. Não aconteceu ainda em Portugal, mas, enfim, não vivemos também de comendas, vivemos sobretudo de apresentar serviço ao cliente e de mostrar que estamos disponíveis e interessados em melhorar os nossos serviços e melhorar a vida dos cidadãos. Uma das principais mudanças, e que também já mencionou, tem a ver com o reforço do online. Acredita que irá manter-se um equilíbrio, que o online veio naturalmente para ficar, mas qual será o... Nós temos poucas dúvidas que o online não tenha vindo para ficar. O online veio transformar, foi por necessidade. Aliás, há uma história muito engraçada. No princípio da pandemia, no princípio do confinamento, diria nos meses de março, abril e maio de 2020, houve um acréscimo brutal na procura de compras online, não apenas no retalho alimentar, mas também no retalho especializado. E isso, de facto, transformou a vida dos portugueses, e a opção de compra mudou radicalmente. Agora, convenhamos, Portugal ainda não é um país onde a compra online seja inteiramente uma opção, a primeira ou segunda opção sequer das famílias. Não só porque nós, aliás, fizemos um estudo antes da pandemia sobre quais os constrangimentos às compras online em Portugal. Para se ter uma ideia, 85% das compras online em Portugal são feitas em plataformas internacionais. Só o restante é que são feitas em plataformas portuguesas. E nós estamos em crer que durante o ano de 2020 houve de tal maneira um investimento nas infraestruturas e na forma como os players nacionais olharam para o online e como uma solução para a venda e escoamento dos seus produtos, que eu estou muito esperançado que quando chegarem os resultados de 2020, que estão aí a chegar, enfim, em termos de crescimento, estamos a falar na ordem dos 15%, mas quando fizermos uma análise mais fina, vamos verificar que valeu a pena o investimento que as plataformas portuguesas fizeram, porque é valor acrescentado que fica em Portugal, são impostos que ficam em Portugal. E por muito que eu não queira ser protecionista da economia portuguesa, prefiro que as plataformas portuguesas sejam mais requisitadas que as internacionais e que o tráfego e os impostos decorrentes destas compras fiquem claro, no nosso país. Claro, pelo nosso país, até pela confiança também dos consumidores no produto nacional. José Pedro, se calhar aproveitávamos aqui para falar um pouco também sobre
o impacto talvez naquilo que podemos chamar de uma nova orientação na negociação coletiva face a estas mudanças. Sim, nós vivemos aqui um período de mudança, e estes períodos de mudança também são períodos de incerteza e de desafio. E na área laboral a mudança é sempre mal vista, é vista sempre com algum ceticismo, com alguma desconfiança. Sobretudo pelos sindicatos, diria. Não só, mas as pessoas tendem a ver aquilo que é novo como uma ameaça, e isso parece-me que é uma estratégia errada, porque a mudança é inevitável e, portanto, uma pessoa tem que se adaptar à mudança. E posso dar um exemplo disto, que é algo muito concreto, que tem a ver com o Banco de Horas. O Banco de Horas é um regime que vigorou por acordo individual ou por negociação coletiva durante muito tempo, e depois terminou esta possibilidade de recurso ao Banco de Horas por acordo do trabalhador. E o retalho foi um exemplo de como, esqueci-me de explicar que a lei previa que o Banco de Horas pudesse ser implementado através de um processo complexo, de referendo, enfim. E o retalho deu um exemplo notável. Portanto, houve várias empresas do retalho que fizeram este processo de referendo, com voto secreto, e tiveram taxas de aprovação superiores a 80%. Ora, quando um conjunto mais do que representativo, muito alargado, aprova o Banco de Horas, diz que quer o Banco de Horas, como é que se consegue ainda ter resistência a introduzir o Banco de Horas no contrato coletivo do setor? José Pedro, eu diria que é uma questão ideológica que os sindicatos ainda estão muito agarrados. Nós temos vários exemplos durante 2020 dessas consultas, desses referendos, em que de facto demonstramos que a verdade é que os trabalhadores olham para o Banco de Horas como uma ferramenta útil e que lhes serve. E portanto, esse bloqueio que existe relativamente ao Banco de Horas é um bloqueio ideológico que os sindicatos insistem e que diria que está ferido de representatividade. Certo, no fundo, eu não lhe queria chamar um bloqueio ideológico, enfim, mas também não estou a negar. Mas agora. Eu posso. A verdade é que impõe-se a pergunta que é em nome de quem é que os sindicatos estão a negociar, não é? Quem é que estão a representar? Se 80% querem um regime que é negado e que é bloqueado na negociação coletiva, quem é que eles estão a representar? Isto também nos coloca a questão do ponto de vista mais abrangente, em termos legislativos, em termos políticos. Porquê esta desconfiança em relação ao Banco de Horas? Mas o Banco de Horas é apenas um exemplo. Podíamos dar o exemplo do teletrabalho. O teletrabalho sempre foi visto com muita desconfiança, porque o teletrabalho, as pessoas nem têm muito bem noção, mas é uma modalidade especial de contrato. E é muito engraçado agora no Livro Verde do Futuro do Trabalho, aparece lá uma referência que é de que, portanto, uma referência estatística do número de trabalhadores que antes da pandemia estava sujeito ao teletrabalho. E é um número irrisório. E, portanto, a conclusão que tiram naquele livro é de que havia pouco recurso ao teletrabalho. O que é uma conclusão errada, porque não havia pouco recurso, havia muita gente que já trabalhava de vez em quando de forma remota. As pessoas é que não queriam aderir a um regime especial, contratual, porque aquilo fazia parte da vida das empresas. Havia empresas que optaram, já antes da pandemia, por dar como benefício aos trabalhadores a possibilidade de trabalhar 1 ou 2 dias por semana em casa. Sim, eu diria que o teletrabalho era visto como um prémio, era alguém que estava reconhecidamente a sua prestação, a sua performance laboral,
era de tal forma reconhecida que lhe era permitido, era quase um prémio. Agora é muito interessante o que o José Pedro está a dizer, porque de facto hoje esse anátema, porque era um anátema, quem quer ir trabalhar remotamente é porque não está bem ou porque não estaria bem, enfim. Hoje há uma percepção completamente diferente, claro, e que, do nosso ponto de vista, é positivo. Agora, continua a ser, quer para os nossos associados, quer até para, enfim, do ponto de vista da Confederação Empresarial, nós fazemos parte da CIP, continua a ser uma ferramenta excepcional, que deve ser, sobretudo, vista como algo que tem que ser acordada entre o trabalhador e a empresa. Com certeza, mas na verdade, a empresa e o trabalhador, na maior parte dos casos, chegam a acordo facilmente. Mas quando nós vemos as propostas legislativas que existem e os textos que orientam a negociação coletiva, estão sempre carregadas de um enorme medo, de um enorme preconceito. E isso conflitua com a realidade concreta que nós conhecemos nas empresas, porque a realidade da maior parte das empresas não é assim. As pessoas entendem-se no dia-a-dia. E, portanto, há aqui um desfazamento claro, entre aquilo que norteia as negociações coletivas, quer ao nível do diálogo social mais abrangente, quer ao nível setorial, e a realidade concreta, e obriga as empresas a ter aqui um esforço suplementar no sentido de encontrar soluções que estejam enquadradas na lei. Não posso estar mais de acordo, sobretudo porque, deixemos de rodeios, o que aí vem já não voltará para trás, isto é, nós vamos ter agora desafios decorrentes do fim de vários processos, o fim das moratórias, o fim do layoff, o fim de algumas ferramentas que, mal ou bem, ou poucas, ou mesmo que sejam pífias, foram trazidas pelos governos e pelos Estados-membros, mas a verdade é que nós estamos muito longe de ter a situação pandémica e a crise do ponto de vista económico e social resolvida. E por isso os desafios são enormes, quer dizer, voltar a níveis de consumo e níveis de confiança pré-pandemia ainda vai demorar muito tempo, por mais que tenhamos níveis de poupança que, segundo o Banco de Portugal, atingiram valores nunca vistos. Mas não são uniformes. E não são uniformes, exatamente. E por isso eu diria que num país com a estrutura enfim, económica e social de Portugal, nós temos que ainda ter um esforço muito grande e perceber que as ferramentas existentes são escassas face aos desafios que temos. Eu sou otimista por natureza e acho que os últimos tempos mostraram empresas e pessoas, mas sobretudo empresas, porque as empresas são feitas de pessoas com uma capacidade de adaptação notável. E, portanto, nós vimos uma capacidade de engenho que era inimaginável e, portanto, eu acredito que as pessoas vão encontrar soluções. Agora, são soluções que às vezes não são óbvias. E são duras. José Pedro, eu diria que são duras. A Susana perguntava-nos pela questão da formação e da capacitação das pessoas. Não há em Portugal uma estrutura de formação, uma estrutura que permita que haja já plataformas preparadas para receber um conjunto de pessoas que vão ficar sem emprego, sem rodeios, vão ficar sem emprego porque as suas funções, ou por processos de modernização, ou por processos de digitalização, vão terminar. E o grande desafio das empresas é reconverter essas pessoas para, no espaço de 4, 5 anos, estarem preparadas para os novos desafios das empresas. Para funções de maior valor acrescentado.
para funções que de facto lhes acrescentem valor dentro da empresa, para as quais eles se sintam realizados e para as quais eles estejam confortáveis do ponto de vista da sua formação para realizar. E este desafio é brutal do ponto de vista da política pública e do ponto de vista também das empresas. As empresas parece-me que estão motivadas e perceberam que houve esta mudança. As pessoas também. Era bom que os sindicatos e a política pública também percebessem que há aqui algo a fazer nesta matéria. Porque as mudanças não são só dentro das empresas. É algo mais profundo. Tem muito a ver também com a forma como a empresa interage com todos os parceiros. E, portanto, há aqui esta discussão sobre as plataformas e os trabalhadores das plataformas e os trabalhadores nas plataformas e os trabalhadores através das plataformas, mais uma vez com uma enorme desconfiança. Depois veio aquela decisão da Grã-Bretanha relativamente à Uber e que foi mal interpretada, porque foi dito que o Tribunal decidiu que esses trabalhadores eram do Uber quando não é isso que o Tribunal decidiu. E isto levanta-nos uma questão que é: qual é o papel das plataformas? Essas plataformas não são mais do que uma nova forma de intermediação. Não são mais do que uma nova forma de aproximar quem trabalha de quem beneficia do trabalho. E de um certo ponto de vista têm que ser vistas como oportunidades de trabalho para qualquer cidadão que tenha competências que possam ser úteis à plataforma. De qualquer maneira, tem que haver uma regulação do vínculo de trabalho. Certo, mas uma coisa é regular o trabalho e esta nova intermediação, outra coisa é olhar para isto como uma ameaça e tentar combater as próprias plataformas, porque é extraordinário que ao mesmo tempo que se tem este discurso de medo em relação às plataformas, também há um discurso de captar os nómadas digitais. Ora, os nómadas digitais, se nós conseguirmos trazer nómadas digitais para Portugal, e eu espero bem que sim, mas eles vão trabalhar através de plataformas para negócios que não estão em Portugal. Natural. Portanto, estes dois objetivos conflituam entre si e são até antagónicos. E, portanto, nós temos que ter aqui uma visão um bocadinho descomplexada sobre o mundo em mudança. E sem perder o foco e o grande jargão dos direitos sociais dos trabalhadores. Eu queria, Susana, este é um momento em que eu devo dizer aos nossos ouvintes pacientes de que eu não sou jurista e, portanto, qualquer asneira que eu diga do ponto de vista jurídico, peço desculpa. Meia culpa. O direito regula a realidade. E, portanto, o problema é quando os juristas não dialogam com a realidade. E aí é que temos um problema sério, quando tentam regular uma realidade que já não existe. Eu queria colocar aqui uma questão também ao Gonçalo sobre um setor em particular e que tem sido muito afetado, que é o turismo. E ouvi-lo também sobre o impacto da quebra do turismo. Bom, para se perceber, o turismo teve um impacto brutal, como toda a gente pode calcular, e não apenas, ao contrário do que muita gente julga, não apenas nos grandes centros urbanos. O turismo tinha era uma componente importantíssima para os nossos associados do retalho alimentar. Enfim, nos sítios mais recônditos de Portugal, nós tínhamos turistas, sobretudo estrangeiros, a visitar o país e a fazer as suas compras nos nossos supermercados e hipermercados, mas também os tínhamos nos sítios mais recônditos de Portugal a comprar livros, a comprar arte, a comprar cultura, e nós também representamos, a comprar móveis, brinquedos, nós também representamos esses associados que são muito importantes para nós. E, portanto, é evidente que nós temos consciência que, relativamente ao turismo, o tempo de recuperação ainda vai ser muito maior do que o tempo de recuperação do consumidor nacional, do consumo nacional. E, portanto, há que reconhecer que temos aqui a política pública tem muita importância e que é preciso que, do ponto de vista da saúde pública, se perceba, que se percepcione que Portugal é um país seguro.
Isto tem, para se ter uma noção, isto tem implicações no sortido de produtos que estão disponíveis nas lojas. Há agora, eu volto volto a um tema de há pouco, os níveis de poupança em Portugal são significativos, mas os níveis de poupança no mundo, enfim, as pessoas que têm meios financeiros, de facto, não tiveram possibilidade de os gastar ou de os investir, melhor dito, uma palavra mais bonita, nos últimos 6 a 12 meses. E, portanto, quando este panorama se abrir, há aqui um leque de possibilidades muito relevante e muito interessante para as empresas portuguesas de vários segmentos. Por um lado, a poupança das pessoas da classe média, que naturalmente, aliás, viu-se nos últimos 3 dias, nós estamos a gravar 4 ou 5 dias depois de se terem aberto os centros comerciais e as lojas do retalho especializado por todo o país, e os níveis de vendas nos 2 primeiros dias foram significativos, foram brutais. Isto tem uma implicação enorme na vida das pessoas e na vida da indústria portuguesa, não apenas no retalho, porque nós somos distribuidores de produtos, e isto tem implicação na indústria têxtil, na indústria metalomecânica, na indústria dos brinquedos, e que realmente vive de um consumo interno robusto e de um consumo que é incentivado em grande medida pelo turismo. Sem turismo, nós teremos muito mais dificuldade. É evidente que nós subscrevemos estas ações de política pública de crescimento do turismo e de valorização da situação pública do ponto de vista da saúde em Portugal, mas eu diria, para recuperarmos níveis pré-pandemia, como agora se diz, ainda vamos ter 2 ou 3 anos de recuperação, Susana, ainda vai ser muito difícil. E José Pedro, para ajudar nesta recuperação, e uma vez que ainda vivemos de facto num período de grande incerteza, considera que as medidas laborais são suficientes? Susana, eu acho que isso ninguém sabe, não é? Nós estamos aqui a pensar sobretudo naquela medida que é da retoma progressiva, e essa está prevista, ainda temos uns meses, não é? Mas ninguém sabe como é que vai estar aqui a economia em setembro. Portanto, tudo o que se possa dizer sobre o assunto... Em setembro temos uma coisa certa, que é o fim do layoff. Do layoff. Sim, mas será que não tem que... Era isso que eu estava a falar. Será que não tem de ser prolongado? Será que é bom ser prolongado? Portanto, eu não sei, nós não estamos a viver... Por outro lado, temos já o decreto que permite que o teletrabalho, incentiva o teletrabalho até ao final do ano. Pois, tudo isso aí é um bocadinho... Tudo o que tem custo que acaba em setembro. Tudo o que não tem custo. Prolonga-se mais um bocado. O governo já disse que... Mas o teletrabalho tem um custo muito grande. Pode até ser um custo escondido. Não é? Eu diria e um pouco repartido. Custo do ponto de vista do incentivo público. Exatamente. Portanto, nós vamos ter que ir vendo como é que as coisas evoluem, porque é bem possível que tenha de ser prolongado durante mais algum tempo. A verdade é que toda a forma como estes incentivos foram desenhados é uma forma que obriga a uma revisão contínua. Isto é, as coisas vão saindo à medida dos acontecimentos. E por isso é muito difícil dizer a esta distância se vão ter de ser prolongados ou não. Porque uma coisa é certa, pouco tempo depois de serem prolongados vão começar as reestruturações e, portanto, há aqui uma decisão política que provavelmente vai ter de ser tomada, que é ou se prolonga mais algum tempo ou se aceita que as empresas façam reestruturações mais cedo. E eu acho que a questão é essencialmente política. Não, eu tenho de reconhecer que nós estamos a viver um momento em que não é fácil tomar essas decisões. Enfim, nós não tínhamos ilusões. Bem sabemos que o layoff foi uma ferramenta muito útil para manter as empresas ligadas às máquinas. Desculpem esta expressão um pouco coloquial, mas a verdade é que enfim, quando nós vemos o que está a ser feito noutros Estados-membros, temos que perceber que Portugal tem um orçamento finito, a República tem um orçamento que é escasso
perante os desafios enormes que existem. E, portanto, no ponto de vista institucional, tenho compreensão para a dificuldade que o Governo da República tem para gerir estas matérias. Agora, o que temos também dificuldade em perceber é que não se agilizem mais mecanismos que, aliás, outros países da União Europeia estão a utilizar e que, porventura, poderiam mitigar as dificuldades das empresas. Esta questão de o financiamento não chegar às empresas é uma questão premente. As empresas precisam de financiamento e de capitalizar os seus balanços de forma urgente. E não é seguramente com hesitações ou com falta de planeamento do ponto de vista, seja do layoff, ou seja, de mecanismos de moratórias, seja de dotações orçamentais e de planos de financiamento às empresas, não é com estas hesitações e com falta de programação que se resolvem os problemas. Repito, reconhecemos que não é fácil tomar decisões num tempo destes, mas já passámos há algum tempo e já estão avisados, de modo que já sabem o que é que poderiam contar. Aqui pedia-se alguma agilidade e como o José Pedro diz, há uma decisão política que tarda em ser tomada, mais do que uma decisão económica, porque essa parece-me que os dados estão lançados e é uma questão de decisão política que, enfim, se entende, mas que temos que criticar. É urgente. Há ainda um outro aspecto relacionado mais com o tema fiscal, sendo o retalho um principal agente de cobrança de impostos. Houve aqui alguma alteração, uma vez que os níveis de consumo também sofreram alterações. Ou seja, repare que nós apresentámos há muito pouco tempo, há 15 dias, o barómetro de vendas relativo a 2020 e houve uma perda de 1,5% em todo o retalho, nas vendas do retalho em Portugal. Enfim, são milhões de euros, é receita fiscal que se perdeu. Isso, por um lado, houve no retalho alimentar um crescimento de 8%, no retalho especializado houve um decréscimo de cerca de 15%. Bom, dito isto, o que é que nós verificamos? Verificamos que continua a haver uma ideia generalizada de que o retalho são empresas muito bem sucedidas do ponto de vista da sua performance financeira, quando as pessoas têm que ter consciência de que houve um investimento brutal em equipamentos de proteção individual, nas infraestruturas para acomodar os clientes em loja, para defender a segurança e a saúde dos nossos colaboradores. A própria logística. A própria logística. Aliás, a logística era muito interessante que falássemos agora sobre a logística, que é, no segmento do retalho alimentar, um grande driver para ter uma performance adequada. Nós o que achamos é que continua a haver uma imprevisibilidade do ponto de vista fiscal para as empresas muito grande. Há um burden muito significativo no cumprimento das obrigações fiscais das empresas. Há impostos e taxas e taxinhas que são criadas em nome da sustentabilidade e de uma economia verde que nós temos muita dificuldade em perceber e que, no fim do dia, é o cidadão comum que as vai suportar. Porque, reparem, no retalho alimentar, fala-se muito dos grandes lucros e da faturação. O retalho alimentar tem tipicamente na Europa, são estudos do Eurocommerce, margens de lucro na ordem dos 2-3%, que são manifestamente incomparáveis com o que a indústria dos produtos processados tem na ordem dos 20-30%. É um negócio de volume no caso do alimentar, mas é um negócio de volume tanto para nós, para os nossos associados,
como para os Estados e para os orçamentos. E, portanto, de facto, há aqui um apetite voraz de alguns Estados-membros, e particularmente do governo português, para olhar para este setor como um setor que arrecada receita. Portanto, é pressionado a redistribuir essa receita através de impostos. Bom, isso seria num mundo ideal, de um Estado equilibrado, onde a receita fiscal fosse de facto aplicada no bem-estar dos cidadãos. Não estou certo que isso aconteça. Mas transformou-se num departamento de cobrança do Estado, não é? E bastante eficiente, diria. Bastante eficiente, porque são várias taxas, não é? A taxa da segurança alimentar, a taxa da cópia privada. A taxa da segurança alimentar até diria que é algo que continua por explicar. Enfim, eu não sou suspeito porque na medida em que tenho muito pouca compreensão pelo governo que criou esta taxa, sobretudo porque tenho compreensão pelo governo, não tenho compreensão por esta medida, porque foi feita em nome da criação de um fundo e para sustentar um conjunto de empresas, mas não há um único governo que nos consiga explicar onde é que está, num Excel simplicíssimo, bastava um Excel. Eu sou de gestão, enfim, lido diariamente com Excel, mas era fácil fazer um quadrozinho onde dissessem o que é que foi arrecadado e onde é que está a ser aplicado em nome da sustentabilidade que supostamente a taxa de segurança alimentar foi criada. Está por explicar isso. Qualquer que seja o governo que venha, claro. Está por explicar. Mas eu percebo que sejamos olhados como eficazes cobradores de impostos. Sr. Pedro, gostava também de lhe não na versão Robin Hood. Ainda uma questão relacionada com o marketplace e toda aquilo que temos que também estar atentos em relação às garantias dos equipamentos, durabilidade. Como é que também vê o impacto nestas... Esta conversa começou por aí, portanto, começa e termina se calhar pelo mesmo ponto, não é? Porque... Ainda não falamos da logística. Temos que lá ir, é verdade. Depois com a logística, claro. De facto, o marketplace tem aqui algumas particularidades muito importantes, porque através da mesma plataforma põe-se em contacto pequenos vendedores, pequenos ou grandes, de todo o mundo e que podem vender para todo o mundo. E, portanto, há aqui uma série de iniciativas legislativas que, em abstrato, parecem positivas, no sentido de garantir aqui alguma uniformização, desde logo ao nível da taxa do IVA. E depois também em termos, por exemplo, da tal garantia dos equipamentos, não é? Com o consumidor ter acesso à garantia normal, a garantia de bens de consumo, o cumprimento das regras ambientais, quando se compram produtos que estão sujeitos a alguns requisitos em termos de gestão de resíduos, de gases fluorados, etc. E, portanto, isto em abstrato são boas ideias, não? O propósito é positivo, mas a implementação é muito difícil. E seria muito importante que o legislador, enfim, quando implementasse esta ideia, não é? No fundo, se eu vou comprar um determinado produto através de uma plataforma que não é portuguesa e vou comprar a um vendedor que está no estrangeiro, este vendedor está sujeito às mesmas regras de um vendedor português. Para equilibrar as relações, para estarem todos em equilíbrio, a questão tem a ver com a implementação, porque se isto não for bem implementado, os operadores portugueses acabam por sair ainda mais prejudicados e com um ónus ainda maior. Portanto, é preciso ter muito cuidado com isso e eu estou bastante preocupado nesta matéria. Claro. Susana, se me permite uma pequena história, que há dia contar e não contei, mas este comentário do José Pedro suscita-me isto. Este mundo e esta nova experiência de compra, esta nova forma dos consumidores olharem para os produtos, de facto traz coisas
que são aparentemente bonitas no papel e no Excel, também é muito comum ser muito bonito no Excel, mas depois na realidade não ser tão bonito. E vou-lhes dar um exemplo. Nós enfim, uma medida muito específica que foi tomada por vários governos na União Europeia, de limitar a venda de certo tipo de produtos, por exemplo, em estruturas de distribuição, vulgo hipermercados. Isto é, limitar a venda de certos produtos nos supermercados porque os restantes retalhistas estavam fechados. Dou um exemplo gritante, dou um exemplo dos brinquedos, um exemplo mais fácil. De roupa também houve algumas restrições. Roupa, livros, enfim, tudo foi conhecido. Mas vou dar o exemplo da roupa, dos brinquedos, peço desculpa. O exemplo dos brinquedos é muito interessante, porque, de facto, houve dois fenómenos muito interessantes quando os governos decidiram não se vão vender brinquedos nos hipermercados. Muito bem. E em nome de quê? Em nome da concorrência leal, porque as lojas de brinquedos de rua, as chamadas lojas de rua ou de centros comerciais, estariam fechados. Percebo esta lógica. Mas qual foi o resultado imediato desta mudança? São dois. Primeiro, a Amazon, nós aqui podemos falar de empresas, a Amazon em Portugal vendeu nas primeiras 3 semanas da proibição de venda de brinquedos nos hipermercados e supermercados em todo o país, e este fenómeno assistiu-se também noutros Estados-membros, a Amazon vendeu mais brinquedos online em Portugal do que em Espanha. Repito, a Espanha, que é um mercado 5 vezes maior que em Portugal, nos primeiras 3 semanas... E a Amazon com uma taxa de penetração muito maior do que em Espanha. Taxa de penetração muito grande, taxa de lucro na venda dos brinquedos muito grande, e uma coisa que gostam muitos certos ambientes ideológicos, zero de impostos em Portugal. Claro, foi consumo que fugiu do nosso país. Bom, isto é interessante. Ainda bem, nós queremos é que... Aliás, o governo acabou depois por recuar um pouco. Mas muito mais tarde. Mas é interessante do ponto de vista de vamos, em nome da concorrência, limitar a venda de certos produtos em certas lojas, porque as outras estão fechadas. E o que é que o consumidor fez? Foi buscar uma plataforma global que, do ponto de vista da receita fiscal, volto a dizer, eu não sou um protecionista de economias, mas que este é o efeito. E depois teve um segundo efeito muito interessante, que foi, e esse sim é positivo para os idealistas da cultura, houve um crescimento na venda de livros infantis. Isto é, as pessoas não podiam comprar brinquedos e, portanto, optaram por oferecer aos seus nem filhos e netos livros infantis. Ganha a cultura, o que é sempre positivo, e é mais um serviço que a distribuição nacional faz ao crescimento do conhecimento e da valorização dos jovens portugueses. Para fechar, e pedia-vos que fossem breves, mas gostaríamos então ainda de falar sobre o setor da logística, que foi aliás decisivo e que cresceu bastante, precisamente pelo que, como o Gonçalo falava no início, as prateleiras dos supermercados nunca estiveram vazias, as encomendas online estiveram chegaram, quando o Correio da Manhã lá foi tirar fotografias. Mas foi de facto um setor que teve que ter uma resposta muito imediata a esta crise. Não, reparem que aqui também tenho que dar mérito ao Ministério da Economia e ao Ministério da Agricultura, que cedo percebeu que a cadeia de abastecimento alimentar não podia ser ferida. E nesse sentido juntou, em março de 2020, logo no princípio, juntou os players todos, a produção agrícola, os transportes, os sindicatos, as associações patronais, a distribuição, a indústria de produtos processados, juntou-os todos à mesma mesa. E como diria o antigo Ministro da Educação, Marçal Grilo, o difícil é sentarem-nos à mesa, porque a partir do momento em que nos sentámos à mesa, houve de facto um entendimento e houve aqui um mérito para que nada corresse mal. A logística foi fundamental. Agora, a logística, os transportes, a forma como nós nos relacionamos com os fornecedores, a forma como literalmente
as mercadorias chegam aos entrepostos é algo que tem sido muito, muito debatido e que tem crescido. Aliás, o Zé Pedro sabe disso, vem aí uma legislação que vai impactar toda a distribuição e toda a indústria em Portugal, que é uma chamada Lei das Cargas e Descargas, que vai limitar, enfim, digamos assim, ou por outra, vai orientar quais, do ponto de vista legislativo, quais são as responsabilidades dos motoristas e dos transportadores em matéria de cargas e descargas. É algo que nós temos que estar atentos, porque foi algo que o ministro Pedro Nuno Santos se empenhou na sua cruzada para defender os sindicatos e não lhe tiro mérito por isso, mas que vai trazer desafios do ponto de vista dos custos e da logística muito importantes. Desafios quer aos transportadores, quer aos operadores de distribuição, não é? Porque sendo publicada ou sendo aprovada a legislação tal como se prevê, isto vai ser muito desafiante em termos de cumprimentos de horários e das janelas de entrega. E, portanto, se por um lado os entrepostos têm que cumprir as janelas de entrega, depois também tem que haver aqui reciprocidade. E isto pode não ser muito fácil e pode ter aqui alguns problemas. E é engraçado que isto tudo nasce da ideia de que os motoristas não podem fazer cargas e descargas. E eu não sei... E da forma como os sindicatos olham para esse desafio. Certo, mas eu aqui reconheço que não sei, não estou a ser irónico, eu não sei mesmo se os motoristas, na generalidade, se importam de fazer as cargas e descargas. Eu diria que todo o trabalho é válido e todo o trabalho é meritório, desde que seja corretamente remunerado. E parece-me que esse é o grande desafio. E sem ironia nenhuma, parece-me que os motoristas, o grande grosso dos motoristas, quer fazer o seu trabalho e está disponível para o desempenhar a troco de uma remuneração justa. Não me parece, muitas vezes, que os sindicatos olhem para esse facto com a naturalidade com que nós estamos aqui a falar. Diria, eu não tenho competências para ser motorista de um caminhão. Já tivemos esse sonho, todos nós tivemos esse sonho quando éramos pequenos, e porventura muitos até já fizeram viagens à conta de muitos motoristas e que são uma profissão muito válida e muito difícil, e como todas as profissões deve ser reconhecida e valorizada, e é esse que é o ponto. Não me parece muitas vezes que seja esse o ponto de discussão por parte dos sindicatos. Mais uma vez, Susana, para terminar, claro, há aqui um desafio enorme. Os sindicatos têm que naturalmente se reinventar, porque o mundo mudou. O mundo mudou para os advogados, para os gestores, de conteúdos. O mundo mudou para todos, inclusivamente para os sindicalistas. E eles têm que ver isso de uma forma positiva. Claro. Se calhar nós temos que perceber que os nossos cavalos de batalha têm de ser outros, não é? E ter aqui um bocadinho mais de flexibilidade. Isto faz-me lembrar o tema do salário mínimo nacional. Temos um plano de progressão do salário mínimo nacional, mas temos também uma proposta de diretiva europeia muito interessante e que não tem sido muito abordada, que é de colocar o salário mínimo nacional por referência ao salário mediano. E isso parece-me uma proposta, no mínimo, interessante, porque permite criar um critério para acompanhamento quase automático. E é interessante que em Portugal não vejo ninguém sequer a comentar. Eu diria, Zé Pedro, que isso daria outro podcast. Estava exatamente a pensar nisso. Poderemos podcast, até fazer um... Eu não sei se os ouvintes estão a fazer os seus 10 km, estão a terminar os 10 km da sua corrida, mas não percam o próximo podcast. Fica uma ótima ideia para trazermos aqui ao podcast da PLMJ. Muito obrigada por terem vindo e por todos os esclarecimentos. Obrigada. Obrigado.